Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, como a tia falou, hoje no nosso Zoom vai ser a nossa aula de matemática. Então agora, nossa aula de ciências. Lembre-se que nós estamos falando em ciências sobre os sons e como eles são produzidos. E agora nós vamos falar exatamente sobre isso. Na página 5 tá assim, como os sons são produzidos. Todos os sons têm algo em comum. Desde o cricrilar, ou seja, o cantar do grilo, até o ronco do motor de um avião. São formas de energia que se espalham pelo ar, né, por meio de vibrações. Essas vibrações se espalham pelo ar ou outro material, como água, madeira e vidro. Quando um objeto vibra, a energia dessa vibração se espalha pelo ar em todas as direções. As vibrações podem ser produzidas por um objeto que cai no chão, por um instrumento musical ou até mesmo por seus passos. A voz humana também é resultado de vibrações produzidas pelas pregas vocais, elas ficam aqui dentro, tá? Estruturas que se situam na garganta em um órgão chamado laringe. As pregas vocais vibram com a passagem do ar que sai dos pulmões, produzindo sons. Os movimentos da língua e da boca ajudam a variar as características da voz e a articular a fala. Quando tocamos um tambor, fazemos a membrana vibrar. As vibrações se espalham pelo ar e esse som chega essa vibração chega no nosso ouvido. E isso é o som. Você sabia que se você colocar a mão sobre a sua garganta e pronunciar palavras ou emitir sons variados, como contar até 10, ou cantar, você consegue sentir a vibração das pregas vocais. Lembram-se que quando a gente vai falar algumas palavras, a tia faz vocês colocarem a mão na garganta? E sentir como elas vibram, porque algumas vibram diferente, umas vibram mais, outras vibram menos, né? É muito importante a gente prestar atenção nesse movimento. Algumas pessoas têm dificuldade de falar algumas frases, algumas sílabas, porque não tem conhecimento dessa fonética, que é essa parte de vibrar, né? Esse movimento em que a boca e a garganta e as pregas vocais fazem para falar, tá? Aí tem uma cabecinha com uma representação, tá vendo aqui, ó? É uma representação esquemática da localização e da estrutura das pregas vocais. Nessa página nós temos QR Code, tá? Então usem o RA positivo para acessar o QR Code presente nessa página. E aqui nós temos na onda do som. Você já jogou uma pedra em um lago? O que ocorre na superfície da água? Quando você joga uma pedra no lago, o que acontece quando vocês jogam? A água, ela faz como se fosse uma onda, né? Observe a imagem ao lado. Algo semelhante acontece com as vibrações do som. Elas também formam ondas que se espalham. Entretanto, diferentemente das ondas produzidas no lago, que se movem para cima e para baixo, as ondas do som se movem para frente e para trás, como uma mola. A pedra provoca uma perturbação na superfície da água, tá vendo? Formando ondas que se espalham em todas as direções. Desculpa, o nariz da tia tá irritado. Esse espalhamento é chamado de propagação do som. Quando o som se espalha por ondas, a gente chama de propagação do som, tá bom? Quando a mola é puxada para frente e para trás, cria-se uma onda que viaja pela mola. E é isso que acontece quando cai uma pedrinha na água. A propagação é a transmissão de energia das ondas sonoras em meios líquidos, como a água, gasosos, como o ar, e sólidos, como a madeira. Por exemplo, ao movimentar as cordas de um violão, elas vibram, e a energia dessa vibração se propaga, ou seja, espalha, pelas partículas do ar, que também vibram em todas as direções, produzindo as ondas sonoras que chegam até as nossas orelhas, onde são percebidas. Então, quando as ondas sonoras, ou seja, as vibrações chegam até nós, podemos ouvir os sons. Agora nós vamos para a página 7. E aí vão ter os meios de propagação do som. O som pode se espalhar pela água, pelos meios sólidos, tá? No espaço sideral. Olha lá, você sabia?
As ondas sonoras são muito, mas muito rápidas. Em um segundo, elas viajam cerca de 340 metros pelo ar. Mas será que existe algo ainda mais rápido que o som? Existe sim, a luz. Você já reparou que durante uma tempestade, vemos um relâmpago antes de escutarmos o som do trovão? Isso acontece porque a luz se propaga cerca de 1 milhão de vezes mais rápido que o som. Então, a luz ela é mais rápida que o som. Por isso que primeiro nós vemos a luz de um trovão, depois nós ouvimos o som daquele trovão. Porque a luz ela é muito mais rápida do que o próprio som, tá? Então, não é porque, às vezes, tem gente que fala assim, é porque caiu muito longe. Não. Às vezes pode até ter caído perto, lógico, quanto mais perto vocês vão ouvir muito mais rápido, tá? Mas isso também tem a ver porque a luz ela é muito mais rápida do que o som. É a mesma coisa quando tem uma explosão em uma tomada. Não sei se já aconteceu na casa de vocês, mas já aconteceu na minha. A primeira coisa que você vê é aquela luz, depois vocês pá! Na verdade, aquele som já aconteceu, só que a luz se espalhou muito mais rápido, a explosão já aconteceu. E as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Só que a velocidade que a luz acontece não é a mesma que o som. Então você ouve depois, mas o que você vê é muito mais rápido, porque a luz é mais rápida. Tudo bem? Bacana, né? Da próxima vez que você vir um relâmpago, conte quantos segundos leva para ouvir o trovão. E em seguida multiplique esse tempo por 340, que é a quantidade de metros que o som percorre em 1 segundo. Assim você saberá a distância do raio em metros. Por exemplo, se o som do trovão demorar 3 segundos, o raio caiu a mais ou menos 1000 metros de onde você está. Bacana, né? Então vamos lá. Agora vocês vão fazer as páginas 8 e 9. Na página 8 tá assim, ó. Tem uma ilustração, certo? Estão vendo a ilustração? Aí tá perguntando assim, o que acontece quando a pessoa bate o tambor? O que acontece? Tudo bem, a gente ouve um som, mas como que esse som acontece quando uma pessoa bate um tambor? Tá? Ela produz vibrações que se espalham pelo ar na forma de ondas, ok? B. Desenhe na ilustração ondas sonoras que saem do tambor e se espalham em todas as direções, ok? Como que eu posso fazer essas ondas? Círculos, lembrando uma mola, ok? Faça um X na pessoa que vai ouvir o som do tambor primeiro. Por que você acha que o som do tambor chegará primeiro nessa pessoa? Fácil. Vai chegar primeiro no que está mais perto. Por que vai chegar primeiro nele? Porque o som tem uma velocidade. Quem está mais perto, ouve primeiro, certo? A mesma coisa. Quando está acontecendo alguma coisa, sei lá, uma goteira, como que você faz? Você se concentra e vai indo. Quanto mais próximo você chega da goteira, mais você identifica onde ela é, não é? É assim que acontece com o som. Esse é o som. Quanto mais próximo a gente está do que está acontecendo, mais rápido a gente consegue identificar o que é. Então, quem está mais próximo, consequentemente. Vamos lá. Pedro e Lucas colocaram um relógio sobre uma mesa de madeira. O relógio está em uma das extremidades da mesa e os meninos na outra. Para ouvir o tic-tac, eles encostam a orelha na mesa. Você acha que fazendo isso eles realmente vão escutar o som do relógio antes? Lembrem-se que o som também, se a gente colocar algo que faz som em bases sólidas, ele se propaga também. Então lembrem-se disso, tá? 3. Você já viu fogos de artifício? Em geral, vemos as luzes coloridas um pouco antes de ouvirmos o som. Isso acontece por quê? E aí tem 3 alternativas. A primeira, o som se propaga mais rápido que a luz. À noite, a luz aparece mais que o som. A luz se propaga mais rápido que o som. Vamos para o próximo. Você já ouviu falar em onomatopeias? Onomatopeias são palavras que representam o som, sendo muito usadas em tirinhas, como no exemplo a seguir. Aí vai ter uma tirinha aqui do Cebolinha, tá assim, ó. Bum, bum, bum. Cebolinha, quer parar de fazer barulho?
Buá, buá. Que onomatopeias aparecem na tirinha? Circulem as onomatopeias. Ok? Tem 3 que aparecem, que são iguais, né, na primeira. E 2 lá na última, ok? B. Quais sons essas onomatopeias representam? Esse bum, bum, bum representa o quê? E esse buá, buá representa o quê? Ok? 5. Cantar, falar, assobiar. Quantos sons você consegue fazer com o seu corpo? As crianças representadas nas imagens a seguir estão produzindo diferentes sons. O que elas estão fazendo para produzir esses sons? Então tem assim, ó. Quando eu faço isso, que som que eu faço? E quando eu faço? E quando eu faço? E quando eu piso meu pé no chão? Pensem aí. Ok? Diga com a boca aberta enquanto bate com as mãos no peito. Experimente também abrir e fechar a boca. O que acontece com o som? Ó, quando eu faço isso daqui, lógico, falando que a tia não vai fazer aqui porque isso são vocês que tem que fazer. E quando eu bato aqui? Inclusive, a tia vai colocar aqui, junto com as tarefas do dia, quando eu for enviar lá pro papai e pra mamãe, um vídeo para vocês verem que legal os sons que nós podemos fazer com a boca. É muito bacana esse vídeo, prestem bastante atenção para vocês verem como nós somos capazes de fazer tantos sons com a boca, com a mão. É muito legal, tá bom? Nem todos os sons que fazemos com o corpo têm um nome. Você consegue fazer os sons indicados abaixo? Com que sons eles parecem? Olha que legal. Tentem fazer e aí depois vocês vão me contar. Bom, nós vamos nos encontrar daqui a pouquinho na nossa aula de matemática, que vai ser pelo Zoom. Um beijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, a tia tá por aqui. Até mais. Tchau!